Então vamos lá, galera. Vamos fazer mais um exercício de Foucault, que é um autor extremamente atual e influente nos vestibulares, para que a gente possa ter, né, um parâmetro e uma referência conceitual mais ampla sobre ele. Exercício. Em seu texto, O Enfraquecimento da Sociedade Civil, Michael Hart salienta que na obra de Michel Foucault, a intermediação institucional, que define a relação entre sociedade civil e Estado, aparece em uma funcionalidade totalmente projetada para fins autoritários e antidemocráticas. Foucault se refere às múltiplas formas de organização e produção de forças sociais pelo Estado, que impedem que forças pluralistas e interesses da sociedade civil se sobressaiam sobre o próprio Estado. Tendo em vista essa intermediação entre Estado e sociedade civil, a história alternativa que corresponde à concepção Foucaultiana de Estado. Essa questão do Estado em Foucault, ela é muito complexa, sim. Por quê? Né? Primeiro a gente entendeu que o Foucault compreende que o poder não está diretamente ligado apenas ao Estado, que ele transita, atravessa, permeia todos os corpos, ocupa todos os espaços da sociedade, tendo a função de construir e domesticar os corpos através de mecanismos disciplinares de domesticação. Mas, ao mesmo tempo, Foucault não refuta o Estado, não critica a existência do Estado na medida em que o Estado também possui, através da própria estrutura de poder, mecanismo de controle, mecanismo de manipulação. O que ele quer dizer é que existem várias faces do poder, múltiplas formas de manifestação do poder. E de que essas múltiplas manifestações do poder, sejam elas macro, sejam elas micro, se interseccionam no campo social, com o objetivo da construção dos corpos para fins econômicos, da domesticação, docilização dos corpos para fins econômicos. Então vamos às alternativas. Na concepção de Foucault, o Estado é considerado uma fonte central de relações de poder na sociedade, cujo controle exerce através da máquina burocrática. Não, isso estaria mais para uma teoria weberiana do poder. B. Segundo Michel Foucault, o poder está limitado apenas ao âmbito do Estado. Portanto, ele reconhece um distanciamento teórico entre Estado e sociedade civil. Não. De alguma forma, essa é a concepção mais presente nas teorias do poder absoluto, tá? Embora com muita ressalva. Quanto à alternativa C, para Michel Foucault, o Estado não detém o monopólio legítimo da força. Nesse sentido, podemos dizer que o monopólio da força não é a condição necessária para a existência do Estado. Embora o Estado possua, tá, o monopólio legítimo da força, na medida em que ele, digamos, exerce o controle e o poder maior sobre a sociedade, não é o Estado que assegura a domesticação, a disciplina, a docilização, o adestramento dos corpos. Tá? O Estado é parte de uma estrutura de poder, claro, que trabalha em função, né, do aproveitamento dos corpos, mas não remete-se a ele apenas o poder. Então, nesse sentido, podemos dizer que o monopólio da força não é condição para o Estado, é condição para o Estado o monopólio da força, sim. Só que não quer dizer que ele seja a única estrutura do poder existente. É essa a questão para o Foucault. Por isso que ele critica as teorias absolutistas do poder e a teoria marxista, né, do materialismo histórico, histórico dialético. Alternativa D. Michel Foucault prefere usar o termo governo em lugar de Estado para indicar a multiplicidade e a imanência pluralista das forças de estatização no interior do campo social. Para Foucault, a sociedade civil está fundada na disciplina e na normatização, correto. Foucault fala muito mais em governabilidade do que em Estado, porque essa governabilidade ela vai permear, atravessar a sociedade civil. Claro que nunca apenas numa única direção, nunca apenas de cima para baixo, mas também de baixo para cima e lateralmente, de forma imanente. Imanente significa aquilo que está horizontal, né, no mesmo plano, e que assim o poder, né, para Foucault, a sociedade civil está fundada na disciplina e na norma, ou seja, o poder se manifesta através desses vários mecanismos disciplinares. Quando eu falo mecanismo disciplinar, por exemplo, você tem que entender, ó, a prova é um mecanismo disciplinar que está domesticando o teu corpo para você produzir, né, e se tornar mais produtivo para a sociedade civil. O vestibular, a divisão espacial em salas de aula, a apostila com suas matérias, o simulado, o professor mesmo com cumprimento de programação, né, no exercício do seu trabalho qualquer, dinâmico, em qualquer área de atividade, todos nós estamos subordinados ao poder disciplinar, que é o poder que tende a
domesticar nossos corpos. Só que essa domesticação ela não tem uma função negativa de te explorar apenas e reprimir. Senão você não exerceria totalmente esse poder se você fosse somente reprimido. Ele tem a função também de beneficiar e gratificar, no sentido de reconhecer, né, e promover uma inserção na sociedade, de pertencimento. Então é por isso que o poder é eficiente, porque ele cria, ele promove, ele não só reprime, castra, na verdade ele dá sentido. Então é através dessa complexa rede de poder, dessa complexa estrutura de poderes microfísicos e sutis, através de narrativas, práticas, técnicas, mecanismos, dispositivos, como um sinal de aula, né, que domestica nosso corpo para que a gente se torne obediente e cumpridor de regras, né, como uma programação do cumprimento de uma apostila, que também exerce sobre nós uma série de mecanismos disciplinares de poder para você estar em dia com a matéria, com a programação, para o vestibular. Tudo isso são mecanismos sutis de controle, que o Foucault não chama de controle, chama de disciplina. Porque é sobre o corpo que ele é exercido, com o objetivo de treinar o corpo, torná-lo dócil, torná-lo útil e torná-lo produtivo. Mas esse torná-lo não é de cima para baixo, né? Ele é em todas as direções, inclusive de dentro para fora, ou seja, onde o próprio sujeito domestica a si mesmo, através dessas estruturas sutis de poder. Então, a alternativa D está mais correta, tá? Aí, segundo Foucault, na sociedade disciplinar há apenas o Estado, pois ele pode ser concretamente isolado, tá? E contraposto num plano separado da sociedade civil. O exercício do poder dá-se por intermédio de dispositivo de poder organizado na sociedade civil. Veja que ele não há apenas no Estado, como a gente falou anteriormente, mas em todos os espaços sociais, como vocês viram agora, né? O sinal como símbolo efetivo, né, de um poder institucional. Valeu, galera. Abraço.